Saudações a todos os presentes em mais uma formação da Juventude Trabalhista, a todos que assistem esta gravação, caso não puderem estar presentes. Me chamo Leandro, sou diretor de comunicação da Juventude, esta que é uma movimentação política criada por jovens da atual geração, com identificação pelo ideal do trabalhismo, mas que tem como principal proposta a superação da situação do trabalhismo atual, trazer o trabalhismo para o século XXI através de uma nova forma de pensamento e ação. Semanalmente realizamos formações como essa. Hoje temos a formação sobre Alberto Pasqualini e o formador é Otávio Augusto Ribeiro, natural de Paulínia, em São Paulo. Ele que foi candidato a vereador pelo PSB e que é um ostensivo estudioso do trabalhismo de raiz, desde as origens castilhistas até mesmo as origens pasqualinistas, do qual será o principal foco da noite de hoje. Hoje o Augusto vai falar para a gente especificamente sobre a doutrina de Alberto Pasqualini e falará para nós um pouco sobre a sua trajetória enquanto pasqualinista. Com todo o prazer da palavra, passo o microfone para o nosso formador, que dará início à aula. Seja bem-vindo, Augusto. Conta para nós o seu papo. Opa, uma boa noite a todos os jovens aqui que comparecem, os descendentes dos chimagos gaúchos. Hoje a gente vai transmitir aqui, eu vou transmitir aqui uma tela para vocês, falando sobre a questão do Alberto Pasqualini. Eu vou apresentar aqui, eu sou Augusto Ribeiro, tá? Sou presidente da Frente Trabalhista Brasileira. A gente faz um grupo de estudos internamente e a gente faz, né, os estudos sobre a questão do Júlio Castilhos, principalmente sobre o castilismo, a filosofia que está em volta do trabalhismo brasileiro, as origens, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre a questão do Alberto Pasqualini. Falando um pouco sobre mim, né? O Leandro já me apresentou. Eu sou presidente fundador da FTB, sou filiado ao PSB, fui candidato a vereador em 2024 aqui em Paulínia, sou formado em segurança do trabalho, estou formando em gestão pública, sou castilhista trabalhista, sou um editor independente e um autodidata, vamos colocar assim, né? Bom, eu vou pedir aqui, antes de mais nada, que me sigam nas redes sociais, aqui estão elas, para caso queiram me seguir, acompanhar, que eu faça algum conteúdo sobre trabalhismo e castilismo. E hoje eu vou falar, né, sobre a Alberto Pasqualini. A gente vai começar com a questão do acervo de bibliografia. Algumas pessoas, elas acham que não tem muita foto sobre Pasqualini, e de fato é muito difícil encontrar foto e um pouco da história de Pasqualini. Eu vou passar isso aqui bem correndo mesmo, para a gente poder falar de tudo. Mas falando um pouco da história dele, mostrando algumas fotos aqui, mostrando aqui uma frase, né? Alberto Pasqualini é o doutrinador mais autorizado do trabalhismo brasileiro, uma frase de Getúlio Vargas, para demonstrar o quão importante foi essa figura para o nosso país. Vou dar um resumo breve. Alberto Pasqualini foi um intelectual trabalhista que se dedicou a vida dele a escrever sobre política e seguir as ideias do PTB e seus militantes. Seus ideais ficaram conhecidos como pasqualinismo, né? Então, quem é seguidor de Pasqualini eram os pasqualinistas. E o pensamento dele é a luta nacionalista pela justiça social, contra a usura social e o fim do capitalismo egoísta. Tá? Aqui a gente vai ter, né, o começo da história do Pasqualini, que vai ser em 23 de setembro de 1901, que ele nasce, né, no segundo distrito de Júlio de Castilhos, no município de Vorá. O pai dele, o Alexandre Pasqualini, ele era um escritor, né, um escritor municipal, né, um escrivão, basicamente, né, escritor seria quem escreve livro, ele é um escrivão, a mãe dele era uma dona de casa, e esse aqui é ele, Pasqualini aos 2 anos de idade. Seguindo aqui a história dele, Alberto Pasqualini, ele dedica a sua vida à arte, já no começo da vida dele, ele começa a estudar latim, grego e francês, já com, né, um pouco mais de 10 anos de idade, e ele fica conhecido na infância como ser um bom escritor e bom orador. Isso aqui é uma música que ele chegou a compor, né? Não compor, né? Ele transcreveu para o violino, para que ele pudesse tocar, ele tocava violino, né? E ficou conhecido na época como sendo, tipo, uma criança prodígio. Seguindo aqui, ele, durante o ano de 1915 a 1922, ele participa de um seminário, e nesse seminário ele encontra uma doutrina que é a doutrina do comunitarismo orgânico, que acreditava numa formação intelectual de um grupo de indivíduos
para compreender a realidade do país que estão, e assim traçarem um caminho do humanismo cristão sobre a realidade nacional, tanto econômica, política, quanto social e cultural. Nessa aqui, né, ele vai sair posteriormente, né, em 1920, vai, porque ele, bom, não vai se encontrar no seminário, no caminho religioso, ele vai entrar no Instituto Júlio de Castilhos, no Colégio Júlio de Castilhos. Isso aqui é uma foto de alguns dos formandos, e aqui está nosso querido Pasqualini. Passando aqui um pouco mais, né, lembra-se, tá, vou falar para vocês, lembra desse negócio do comunitarismo orgânico, vai ser muito importante na vida dele, tá? Em 1929, ele vai se formar em Direito pela Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre. Ele vai começar a fazer alguns trabalhos nesse período da vida dele, que não vai durar muito tempo, porque em 1930 vai chegar a Revolução de 30 e ele vai ser um soldado raso e posteriormente major fiscal da infantaria do 11º Corpo Provisório de João Pessoa. Isso aqui é uma foto dele um pouco mais perto, e aqui é o batalhão dele, que serviu inclusive o irmão dele. Se não me engano, Alberto Pasqualini, o irmão que serviu foi o Alexandre, que serviu no exército, e esse aqui é o Alberto Pasqualini. Tá? Seguindo aqui, em 1932, né, depois da Revolução de 30, ele vai se alinhar com os constitucionalistas para poder depor o presidente Vargas, e ele vai acabar sendo preso por conta dele colaborar com uma parada de um trem. Né? Ele vai ajudar a paralisar um trem de Santa Maria, vai ser preso, consequentemente, depois vai ser liberto. E você quer uma foto dele, tá? Em 1934. Né? Ele vai ser liberto e vai começar a ter uma certa aproximação do Getúlio Vargas. Né? A gente vai discutir um pouco isso, né? Essa aproximação que ele tem. Em 35 a 36, ele vai ser eleito a vereador em Porto Alegre, pela Frente Única Gaúcha, que era formada principalmente pelo Partido Libertador. Ele vai ser o mais votado, o segundo mais votado no caso, e ele atuou como informante de Getúlio Vargas, para contribuir com a dissolução do governo de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Ele vai trabalhar nessa questão, né, para tentar repassar a Getúlio Vargas o que acontecia no Estado, principalmente por causa dos interventores, e vai mostrar um pouco mais da realidade para o Getúlio. E esse vai trazer uma proximidade entre ele e Getúlio Vargas, novamente, né, que ficaram meio que próximo na Revolução, e depois disso, né, vai voltar a essa proximidade com o governo Flores da Cunha. E de 1939 a 1943 é convidado pelo Cordeiro de Farias, em nome do presidente da República, Getúlio Vargas, para integrar o Departamento Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul. Ele se destaca pelos seus projetos de organização jurídica do Estado, a extinção dos juizados municipais e o controle das despesas municipais e estaduais. Aqui está o nosso querido Alberto Pasqualini tendo seu discurso assumindo posse. Né? Seguindo aqui, de 1943 a 1944, ele vai ser escolhido pelo tenente-coronel Ernesto Dornelles para assumir a Secretaria do Interior do Estado do Rio Grande do Sul. Em sua gestão preza pela liberdade de imprensa e o pensamento, de pensamento, implantações sociais como o Serviço de Organização e Assistência Social e a Comissão de Alimentação Pública. Renuncia após sugerir um plebiscito para resolver a questão das sucessões municipal de Cachoeira do Sul, medida contrária aos preceitos do Estado Novo. Né? Aqui está o nosso querido Alberto Pasqualini tomando a posse. Em junho de 1945, Pasqualini ele se recusa a fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Ele foi convidado e ele se recusa a fazer parte do Supremo Tribunal. Ele preferia trabalhar mais em questões à parte, também porque ele se dedicava muito à questão de intelectualidade. Coisa que a gente vai falar aqui é, o Pasqualini ele era muito humilde de si, e uma coisa que vai destacar é, nos períodos que o Pasqualini esteve em tanto seminário quanto faculdade, tanto nessa vida pública ele vai tomando até esse momento, ele vai tendo contato com alguns escritos políticos muito importantes. Entre esses escritos vão estar os escritos do Papa Leão XIII, renovado, Papa Pio XI, se não estou enganado, o 40º ano, e ele vai ter contato também com alguns democratas cristãos da França, alguns juristas positivistas, inclusive o próprio Augusto Comte, né, a filosofia positivista, e ele vai começar a ter contato maior com essa corrente filosófica, essa corrente doutrinária, e isso vai formar o pensamento dele, vai formando os pensamentos que ele vai ter posteriormente, até depois do fim do Estado Novo. Com a chegada do fim do Estado Novo, é fundada a União Social Brasileira. A União Social Brasileira, ela é
pouco difundido no Brasil, a gente pouco conhece realmente da União Social Brasileira, mas ela foi feita a partir de um movimento, que é interessante o nome, né? O movimento era União, né? O movimento da União pela defesa das ideias do Alberto Pasqualini. Ela era liderada por pessoas muito humildes, inclusive o presidente dela era um padeiro, e ela era liderada por esse grupo de pessoas que acreditavam nas ideias do Pasqualini, porque ele não é uma pessoa impopular. Inclusive, vocês vão ver aqui nessa parte aqui do meio que o acervo biográfico dele, vocês vão ver que ele não era impopular. Aqui está uma foto que eu consigo encontrar da USB. Existem também outros documentos da USB, mas é interessante porque aqui ele começa a trabalhar numa questão social, ele começa a escrever algumas ideias sociais aqui, ele já escrevia anteriormente para jornais, mas aqui ele começa a fundamentar um pensamento muito importante que vai ser adicionado no trabalhismo brasileiro posteriormente. A USB ela nasce como partido, mas logo em 31 de outubro de 1945, ela já se assimila ao PTB. Isso aqui é uma carta, né, de meio que ajuda, né, com uma conciliação entre os dois grupos, o PSB e o PTB. Foi assinado pelo Alberto Pasqualini e pelo Silvio Senson, né, Senson, não consigo ler esse nome daqui. Tinha um nome gravado, mas pena que, né, não esqueci de marcar aqui, eu peço perdão para vocês, mas vocês podem pesquisar esse documento, tá? Vou deixar, né, nas fontes, inclusive eu vou mandar a fonte que eu estou usando, todas as fontes que eu vou estar usando, eu vou mandar no fórum, tá? Pelo Novo Trabalhismo, para o pessoal poder acessar. Mas isso aqui é uma das cartas mais importantes, porque vai meio que assimilar a USB ao PTB. E muito vai ser assimilado porque o próprio Pasqualini, ele não via uma prosperidade na USB, vamos colocar assim, né? A USB, ela estava crescendo muito devagar comparado ao PTB. E isso vai fazer um alinhamento de uma visão pragmática do trabalhismo e uma visão ideológica do trabalhismo, né? Ou a visão pragmática, a de Getúlio Vargas, né, um estadista, que vai ser perdurada por pessoas como, por exemplo, o próprio João Goulart, Brizola, né? E a visão mais intelectual, a gente pode assemelhar até a Pasqualini, a Guerreiro Ramos, por exemplo, ao posteriormente Darcy Ribeiro. A gente pode assimilar essas coisas, né? Que vai começar a ter uma união desses dois lados, né? Uma união entre o pensamento pragmático com o pensamento doutrinário. A partir de 46 e 47, ele se candidata a governador do estado do Rio Grande do Sul, pelo PTB, é derrotado pelo Walter Jobim, do Partido Social Democrático, que obtém 41% dos votos contra 38% de Pasqualini. A campanha é marcada por grandes comícios, onde defende as ideias de sua doutrina social e justiça social. Ocorrem ataques da Igreja Católica e de adversários políticos, além do caráter didático e doutrinário de seu discurso. Aqui só mostrando para vocês, aqui está o nosso queridíssimo Pasqualini, se candidatando. E eu queria falar para vocês uma coisa, tá? Nessa eleição, eu vou contar uma história e eu vou dar um contexto muito grande dessa eleição, porque ela é muito importante, tá? Eu não tenho como passar por ela batido. Não existe como passar por essa eleição batido. Quem estuda a história de Alberto Pasqualini vê essa eleição e sente um pouco de revolta no coração. Não necessariamente por Pasqualini ter perdido, mas por uma coisa que acontecia. Já circulava pelos meios católicos, né? Infelizmente alguns dos meios, né? Não todos, né? Inclusive, eu tenho alguns trabalhos, tenho alguns escritos de padres que eram a favor do Pasqualini e padres que foram a favor, por exemplo, anteriormente ao próprio Júlio de Castilhos. Mas aqui uma coisa muito importante. Ocorrem alguns ataques da Igreja Católica ao comunismo porque começa a surgir um sentimento anticomunista. E esse sentimento anticomunista é muito, né, muito frisado, né, muito passado, né, ocorre com maior escala por conta dos integralistas que passam pelo período e que alarmavam muito sobre a questão comunista. Também ocorre um movimento mais conservador no Brasil que começa a falar contra as ideias de justiça social. Não porque a Igreja Católica é contra a justiça social. Não é porque ela é contra. Mas é porque algumas pessoas faziam ataques políticos. Um exemplo que eu vou dar para vocês é uma história específica que dá uma revolta no coração, mas que você sente um alívio no final. Alberto Pasqualini, ele fazia a campanha dele, e um padre numa região, ele falava na homilia, para quem é católico, como eu mesmo, sabe que na homilia, padre não pode ficar falando de política. Padre não fala de política em homilia. E um padre estava falando contra o Pasqualini na homilia. E estava falando contra o Pasqualini, e ele falava contra o Pasqualini, e falava que o Pasqualini era comunista, e que os comunistas apoiavam o Pasqualini. O Pasqualini, muito calmo, do jeito dele que ele era, ele vai até esse padre, e ele questiona
ele perguntando por que ele atacava. Além de fazer os ataques, né? Falando, não, você está sendo apoiado por comunistas, pela não sei o quê, não sei o quê. O Pasqualini ele pega calmamente e ele fala: espere a opinião dos comunistas a vir à tona para você ter uma opinião. O Partido Comunista Brasileiro apoiou o Walter Jobim. Eles não apoiaram o Pasqualini. E o padre continuou atacando o Pasqualini, dizendo que ele era comunista. As ideias, eu já vou deixando claro para vocês, as ideias dos dois já ficam muito claras. As ideias dos comunistas desse tempo, pelo menos os comunistas desse tempo, para os trabalhistas, é muito diversa. E uma das visões, você vê no jornal Operário, que eu não coloquei aqui, mas eu devia ter colocado, que eles falam que os comunistas falam contra a Petrobras. E, bom, até onde eu saiba, o PTB ele é próprio da Petrobras, é a favor das estatais, ele é a favor do nacional desenvolvimentismo, mas os comunistas sempre atacavam os trabalhistas. Os comunistas sempre atacavam os trabalhistas nessa época. Então, fica a conhecimento de vocês, né? Que no discurso político vai de tudo. E uma imagem para vocês, que eu quero que fique na cabeça de vocês, desse período, é essa imagem aqui. Isso daqui é um comício do Pasqualini. Isso aqui é um comício dele. O cara não chamava pouca gente. Ele era muito popular, tá? Ele era muito popular, principalmente no Rio Grande do Sul. O pessoal ia no comício dele e ouvia ele falar por horas. Ele não era um político assim, ele era intelectual, só que ele conciliava duas visões que muitas pessoas têm como opostas. Você ser alguém popular e você ser alguém intelectual. Ele era uma conciliação desses dois. E isso ajudava muito porque o discurso dele era muito rico e ele chamava a atenção das pessoas, principalmente na dor delas. Que era o quê? A falta de existencialismo. Né? Eu queria até pegar aqui, não, isso vai mostrar mais pra frente vocês vão ver isso. Vê se não tá aqui do lado. Não tá aqui. Vai ser mais pra frente, vocês vão ver isso. Em 16 de outubro de 1948, o grandioso 16 de outubro, ocorre o lançamento da obra Bases e Sugestões para uma Política Social. E eu tenho, né, aqui comigo, queria mostrar para vocês, eu tenho a edição original de 1948, edição linda, tá? Pena que tá, né, como o livro antigo, ele cai aos pedaços, né? Mas é uma obra excelente, incrível, Bases e Sugestões. E ele vai fazer, né, ele vai reunir alguns artigos dele, como, por exemplo, O Mundo Baseado na Operação, etc. E ele vai escrever também o Diretrizes Fundamentais do Trabalhismo Brasileiro. E vai ser um texto absurdamente bom. Ele vai se basear, aqui interessantemente, renovado, de Papadão 13, na teoria econômica de Keynes, de John Maynard Keynes, que estava já muito famoso na época por conta da publicação da obra, né, dele, o Teoria Geral. Vai ter influência do Lasky. O Lasky ele é um político trabalhista inglês, muito importante também, escreve sobre também marxismo, escreve sobre visões liberais, ele escreve sobre o que o trabalhismo ele é, o trabalhismo inglês o que ele é, e defende o estadista, né, como Lasky, né, ele defende o estadista, o Conde Attlee, muito importante pelo ministro do Reino Unido, e o pensamento do jurista Leon Duguid, que é um pensador francês, justpositivista, que vai dar um embasamento, né, muito bom para as questões jurídicas de Pasqualini. Tanto que quem leu os livros de Pasqualini sabe que o Pasqualini ele cita muito autor e principalmente ele cita muito questão jurídica. Isso aqui é uma foto dele na mesa e eu quero que vocês vejam essa foto aqui de quão desorganizada é a mesa dele. Mas não pense que ele é desorganizado porque assim, não, Pasqualini é desorganizado, logo ele é ruim. Ele é desorganizado dessa forma porque ele escrevia muito. Ele escrevia muito. Na mesa dele é descrito que tinha jornal, tipo, de 5 anos atrás que ele abria. Ele abria vários jornais, livros didáticos. Tem outras fotos dele que eu não coloquei, mas tem fotos dele que ele mostra a estante de livro dele. A estante de livro dele era só livro gigante. Era enciclopédia que esse cara tinha. E ele passava o dia dele lendo. E aqui, eu queria mostrar pra vocês o sugestões para um programa que ele fala das ideias dele. Então, por exemplo, olha só, isso aqui é só para vocês verem um pouco, só uma palhinha para vocês verem o que é o pensamento do Pasqualini, tá? O que ele escrevia. Isso aqui é uma crítica que ele tem à rede hospitalar do Rio Grande do Sul, que ele fala o seguinte, ó,
14.251 leitos, tá? Segundo os dados colhidos, tá? Eles têm 14 mil leitos. No caso, não, perdão. Eles têm 14 mil pessoas hospitaladas. Aqui a população do Rio Grande do Sul é 3 milhões. Tem 8 leitos para cada 1.000 habitantes. O número de leitos tecnicamente necessário, mesmo dispor atualmente de uma rede hospitalar de capacidade para 28 mil leitos. Não contamos nem com um número correspondente a 50% de nossa necessidade conosco. Aqui a gente vai ter também um pouco da visão, né, mais econômica dele, o que ele visava de gasto. Então, por exemplo, Vila para Operários. Vila para Operários, que inclui serviços sociais, casas de moradia, edifícios de apartamentos para 30 mil habitações ou economias. Tá aqui os valores. Ele vai colocando hospitais, sanatórios, patronatos de colégios. Ele faz um programa do Rio Grande do Sul para poder fazer uma reforma gigantesca. A gente pode até dizer que isso aqui é meio que um começo do Brizola, né? Porque quem vai realizar a maior parte das ideias do Pasqualini, né? Construção de hospitais, escolas, casas populares, até reforma agrária, quem faz isso é o Leonardo Brizola. Pasqualini nunca consegue aplicar isso, né? Infelizmente. Seguindo, em 9 de outubro de 1950, concorre ao cargo de senador da República, do PTB. Vence eleições contra Plínio Salgado, recebendo 48% dos votos contra 34% do seu pessoal adversário. Mantém a postura didática, defendendo suas ideias sociais e reformistas, defendendo-se das acusações de comunismo e ateísmo feita por adversários políticos e padres. Novamente, mesmos grupos de pessoas falando que ele era comunista, falando que ele era um comunista, que ele ia socializar, que ele ia pegar, fazer a revolução, e que ele ia fazer não sei o que, ele é ateu. Inclusive, isso surge, né? Tem um rapaz que me questionou, falando que leu que muitas pessoas consideravam Alberto Pasqualini agnóstico. Alberto Pasqualini nunca se declarou agnóstico, né? Inclusive, você vai ver mais pra frente que tem provas que ele não era agnóstico, que ele era católico. Só que pessoas acusavam de ateísmo. E isso confundia todo mundo, porque a propaganda inimiga falava que não, ele é ateu, ele é comunista, né? Enfim, o diretor Alberto Pasqualini tem a atuação decisiva na campanha, gerindo ações financeiras doutrinárias e formação subsequentes do PTB nos municípios do interior. Então, eles fazem uma formação pelo Pasqualini, né, uma formação do Pasqualini para as pessoas. Aqui está algumas pessoas, né, que apoiaram o Pasqualini. E aqui está o nosso querido Pasqualini. Agora aqui vai chegar uma coisa interessante, né, que eu queria mostrar para vocês, que é o casamento dele, a foto do casamento dele, que eu acho muito bonita. A foto do casamento dele com a esposa dele, Susana Thompson Flores. O que eu tenho a falar dela é que, bom, existe pouca coisa sobre ela, eu não sei, tem algumas fontes que apontam que ela está viva até hoje. Eu sei que ela viveu, eu tenho certeza que ela viveu até depois da democratização, porque ela participou da fundação do PDT. E ela teve também um trabalho muito decisivo na colocação, né, dos escritos do Pasqualini, porque ela fez depois da aposentadoria dela, em 85, um acervo do Pasqualini com vários discursos dele que estão disponíveis, né, que estão disponíveis em algumas obras. Mas uma coisa que eu posso dizer é que ela foi uma companheira muito boa, Pasqualini. Ela foi, tipo assim, falando de frases aqui mais românticas, vamos colocar assim, ela foi o amor da vida dele. Que é uma foto dos dois juntos, né, o grande casal, como que era a vida dos dois, e ela ajudava ele a escrever, viu? Ela ajudava ele a escrever porque nem sempre conseguia escrever cartas, nem sempre conseguia escrever os documentos que ele precisava, então a esposa dele ajudava escrevendo. Por isso que é uma foto um pouco mais da vida pessoal dele, né? Muito bonito, né? O casal. Enfim, seguindo aqui, a gente vai falar agora de 1950 a 1955, o Senado Federal, né? Ele destaca pelo discurso e debates em defesa do reformismo de base, fundamentos de doutrina trabalhista. Entre seus projetos destaca-se a Lei número 21 de 1954, que institui o Sistema Federal de Bancos, e seu parecer defendendo o monopólio estatal da Petrobras. Aqui eu vou falar um pouco, né, um pouco por cima disso aqui, né? Inclusive está na página errada, tem que colocar na página 9, para vocês verem, né, o certinho aqui, que é o projeto de lei do Pasqualini. Aqui você tem, por exemplo, nós estamos vendo o documento, que é o documento de lei, né, o projeto de lei que ele faz. E aqui é interessante, né, o Sistema Federal de Bancos do Estado e dos Providências.
o Banco Central. Fica criado o Banco Central do Brasil, entidade autárquica que terá as finalidades de organização preventivas na presente lei. O Banco Central do Brasil terá sua sede central na capital da República, podendo ter sedes regionais nas capitais dos estados e territórios e agências de perdão, não consigo ler isso aqui, onde se fizeram necessárias dentro e fora do país. Enfim, é um documento muito grande, é interessante você pegar para ler, porque é um projeto de lei que é revolucionário, né? Inclusive, só vai se aplicar realmente um banco central, assim, forte, durante a ditadura militar. E isso aqui vai ser base, inclusive, para quem? O João Goulart. Né? Percebe que é muito conectado as coisas, não é tipo assim, o Pascoal pensava de um modo específico, e aí o João pensava de outra forma, o Brizola pensava de outra forma. Percebe-se que é algo muito conectado, né? Essa questão. A atuação dele no Senado é muito importante também, recomendo acompanhar, tem muito discurso dele importante lá dentro. Mas enfim, em 54 ele é derrotado em outra eleição, né, para governador no Rio Grande do Sul. Recebe 43% dos votos contra 46% de Hildo Meneghetti, do PSD. Enfrenta acusações de comunismo e ateísmo novamente, além de não conseguir cumprir vários compromissos na campanha devido ao estado de saúde debilitado. O suicídio de Getúlio Vargas também teve as campanhas dos candidatos trabalhistas impondo um tom mais insurgente. Aqui as coisas começam a desandar. Aqui vocês vão ver que a coisa começa a ficar triste. Tá? Novamente falando da questão do comunismo e ateísmo, só para ter uma noção, nessa eleição os comunistas não lançaram um candidato. Não lançaram nenhum candidato. E continuavam acusando eles de comunismo. Claro, porque tem que acusar. Então, eu comentei que aqui começa a desandar, mas aqui tem uma só das eleições dele, eu queria mostrar para vocês. Né? Ele cumprimentando o povo. Ele não era um pouco popular, não, ele era muito popular. E aqui você tem a foto dele com as mulheres, né? Óbvio. Né? Isso aqui é uma foto dele com as mulheres. Eu achei interessante essa foto aqui, eu achei engraçado porque ele tinha muitas fãs, tinha muitas admiradoras, tá? Deixa eu falar pra vocês. Tinha muitas admiradoras, principalmente dentro do partido, né? Que gostavam muito do seu caráter, né? Ele tinha, pelo que tem de relato, ele era uma pessoa muito boa. Então, imagino que, né, isso serviria de atração, né, pessoalmente. Em 1955, ele se recusa a se candidatar a vice-presidente da República na chapa com Juscelino Kubitschek. Ele se recusa a candidatar, ele prefere abrir espaço mais pro João Goulart, e também a saúde dele estava começando a se debilitar. Esse aqui é um posterzinho muito interessante, eu achei esse posterzinho aqui muito bacana, tem um textinho aqui embaixo. Depois eu posso mandar ele no grupo, para quem quiser dar uma lida. Aqui desandou tudo, infelizmente. Ele sofre um derrame cerebral na noite de Réveillon, que possibilita sua continuidade na vida pública, e forçando a se afastar do Senado Federal. Isso aqui é ele meio que semi-paralítico, né? Ele não conseguia andar e não conseguia se mexer direito. Né? Então ele para a vida pública dele e não consegue escrever. Nessa época, ocorre, né, no caso mais para frente, né, em 1959, ocorre a cisão do trabalhismo, tendo o trabalhismo inovador. E Pasqualini não consegue dar uma opinião sobre. Né? Com esse estado de saúde debilitado, Pasqualini ele não consegue mais escrever, a esposa dele começa a cuidar dele, ele recebe doação de membro do partido, que acaba, né, ajudando bastante na sua vida pessoal. Ele acaba falecendo em 3 de junho de 1960. Aqui é uma foto, a última foto que tem dele, que é ele no caixão, a esposa dele aqui do lado. É uma foto meio forte, eu confesso, é uma foto meio forte de se mostrar, porque até uma tristeza muito grande. E aqui nessa notícia eu acho interessante porque aqui conta que o João Goulart e o Brizola, eles foram no enterro mais rápido possível. Tipo, eles receberam mensagem de noite, madrugada. Inclusive tem outros relatos que falam que eles, tipo, a galera recebia mensagem de madrugada, falando, ó, Pasqualini morreu. Tipo, recebeu notícia 11 horas da noite, no telefone e falou, ó, morreu. Alberto Pasqualini morreu. E a galera foi no enterro dele em massa, para conseguir ver o Pasqualini. Ver ele por última vez, claro, né? Não conseguiram conversar com ele. Isso aqui é para do enterro dele. Aqui eu quero dar dentro a 2 figuras, né? O Brizola, o Jango. E eu queria falar aqui de um acontecimento aqui muito importante. Nesse enterro do Pasqualini foi estudantes
foram várias pessoas aqui, para trás tem mais gente vindo, vocês percebem. Mas Pasqualini, ele veio com muita gente. Foi muita gente. Não pôde acumular todo o cemitério. E nesse enterro foi quem? Além de João Goulart e Brizola. Foi o Fernando Ferrari, do MTR. Começou ali um embate entre o Brizola e o Fernando Ferrari. O discurso do Brizola, falado, né? O Brizola, ele termina o discurso dele, ele discursa lá contra o Ferrari, falando que o Ferrari ele tinha errado muito na hora de decidir fazer a cisão. O Fernando Ferrari se defende, falando que ele é um político mais limpo, né? Mais óbvio, né? Uma questão meio arrogante, eu diria. E o Brizola finaliza o discurso dele com uma frase muito impactante, que eu queria que vocês gravassem. Não existiria trabalhismo brasileiro sem Alberto Pasqualini. Brizola diz essa frase, o enterro ele se acaba, e aí se finaliza a história de Alberto Pasqualini enquanto, né, um político, uma pessoa viva que fazia campanha, que tinha uma vida pessoal com a própria esposa. Acaba ali a vida de um dos maiores intelectuais, eu arrisco dizer, do Brasil e do trabalhismo, né? Aqui agora a gente vai falar sobre a doutrina dele. Eu vou falar aqui rapidamente. Eu vou passar um pouco por cima, né? Assim como passei um pouco por cima pela história, falar um pouco do pensamento do Pasqualini, né? Eu falei com Vargas, né? Para quem achava que não tinha falado com Vargas, tem falado com Jango, tem falado com Brizola, tem falado com várias pessoas, várias figuras políticas, é muito interessante. Aqui é uma frase do Pasqualini que eu queria usar para definir o pensamento dele. O objetivo fundamental do trabalhismo deve ser a eliminação crescente da usura social e alcançar uma organização da sociedade em que todos possam realizar um trabalho socialmente útil, de acordo com suas tendências e aptidões. O que isso quer dizer? Tá? A gente vai ter que quebrar essa frase em vários pedacinhos, né? Para a gente poder entender necessariamente o que é, porque a gente vai ter que explicar o uso social, etc. Então tá. Objetivo primordial do trabalho brasileiro é a abolição da usura social. Beleza? Então aqui, eliminação crescente da usura social. Então o objetivo primordial é acabar com a usura social. O que é usura? Vamos começar a explicar por partes. O que é usura? Essa foto aqui é muito importante. No caso, uma pintura, não um desenho. Que aqui é meio que a representação de Mamon. Mamon é uma entidade meio mitológica, né? Que seria o amor intenso ao dinheiro, né? Não uma entidade, né? Algumas pessoas pintam ela como entidade. Existem pinturas, né, de Mamon, né, como uma entidade, realmente. Um dos textos da Bíblia, algumas pessoas traduzem a palavra lá, ou se ama dinheiro ou se ama Deus, como ou se ama Mamon ou se ama a Deus, né? E Mamon sendo essa meio que representação desse fetiche pelo dinheiro, né? Dessa visão tão gigantesca de idolatrar o dinheiro. Usura, como o John D. Miller vai falar no Redeeming Economics, é remoção da moral da economia. Por quê? Usura vai partir de um pressuposto da Igreja Católica, né? De falar que é cobrança excessiva de juros, né? Mas a ideia principal é dinheiro não pode gerar dinheiro sem trabalho. Essa é a ideia principal. Dinheiro não pode gerar dinheiro sem trabalho, tá? E novamente, essa opinião ela parte desde Aristóteles. Porque em Aristóteles, se vocês lerem na Política, um livro muito importante, inclusive, é um livro que ele vai tratar dessa questão e ele vai falar sobre a questão da usura. Né? Vai dar primeiras percepções da economia. Óbvio, não é um livro muito econométrico, né? Vamos chamar assim, um livro muito econômico, também porque, né, a ciência econômica vai começando a surgir ali. Mas traz já uma boa percepção do que é a questão da usura, né? E de como que ela era tenebrosa para as sociedades, porque pessoas que lucravam sem trabalhar, né, no caso, pessoas que ganhavam dinheiro em cima de outras pessoas, eram principalmente os agiotas, né? E a gente, até hoje em dia é bem assim, né? Mas, seguindo aqui, a gente vai ter que falar, né, dinheiro não gera dinheiro sem trabalho, porque dinheiro que gera dinheiro sem trabalho é usura, né? E tá. A usura social, então, é a exploração do trabalhador, visando unicamente o lucro em cima da função. Por quê? Se usura é geração de dinheiro sem trabalho,
Usura social é o quê? Usura social é você explorar esse dinheiro. Então, a usura, ela explora o dinheiro. Então, ela explora a pessoa que trabalha, porque, vamos ser sinceros, não tem como você cobrar dinheiro de uma pessoa que não trabalha. Não tem como você pegar dinheiro de uma pessoa que não trabalha. Não tem como você fazer isso. Então, a usura, ela explora o trabalho de outra pessoa que gera dinheiro. E ele pega esse dinheiro e ele usa para gerar dinheiro. É um fetiche pelo dinheiro. Então, a usura social, ela é o quê? É a exploração desse trabalhador que gera o dinheiro, e você faz isso socialmente. Então, você faz isso em larga escala dos trabalhadores, e você visa o lucro em cima da sua função. Visa unicamente o lucro. Então, por exemplo, né, quem aqui já viu os Simpsons, né? Quem aqui já assistiu os Simpsons? Tem algumas cenas do Burns, né? Eu vou dar esse exemplo aqui porque fica interessante. O Burns, em várias cenas, ele fala contra, né, a ideia de trabalhador ter direito, né? Inclusive, um dos motivos do Homer, né? Achei interessante, eu vi essa análise, né? Que existe um episódio, tem um cara lá que eu acabo esquecendo o nome dele, mas tem um episódio específico nos Simpsons que mostra o cara se dedicando ao máximo pela empresa do Burns e o Homer simplesmente não ligando para fazer o máximo. Eu acho interessante essa dinâmica de explicar que o que está importando na situação onde o Burns ele é uma pessoa que ele visa o lucro em cima do lucro e ele não está visando os seus trabalhadores, ele não está visando a sociedade, demonstra bem que nessa situação não importa se você trabalha mais ou menos, você vai continuar recebendo menos, o mínimo possível pela sua função. E é uma explicação até que eu vou dar aqui, né, com uma analogia, para tentar mostrar para vocês que o uso social é algo impregnado na sociedade. É algo impregnada no nosso meio social. Porque ela é tanto, né, o cara que é agiota, que gera dinheiro em cima de dinheiro, quanto é o empresário que não visa o bem-estar social, não só dos trabalhadores na empresa, como na sociedade. É um pensamento egoísta. Então, lembra, o trabalhismo ele quer acabar com o egoísmo do capitalismo. Ele quer acabar com esse egoísmo. Então, a gente pode definir que o fim último do lucro é o bem-estar social e o desenvolvimento. Porque você usar dinheiro para empilhar a acumulação não gera, vamos dizer assim, não, um desenvolvimento gigantesco. Não gera um desenvolvimento gigantesco. As pessoas falam muito, tipo assim, mas os bilionários geram muitos empregos, né? A gente vai entrar até na questão, por exemplo, da BlackRock, que é trilionária, né? Trilionária. E a BlackRock, sendo trilionária do jeito que ela é, a BlackRock, ela não gera bilhões de trabalhos, inclusive tem poucos trabalhadores, tem por volta de 30 mil trabalhadores nela, e ela não gera uma grande quantidade de empregos, inclusive impede grandes desenvolvimentos de empresas, né? E tudo naquela questão, né? É visando lucro, em cima de tudo. E não visando o bem-estar social, não visando o desenvolvimento. Então a gente pode falar que a questão do uso social é você acabar com isso, você liquidar o uso social. A gente vai falar agora do trabalho produtivo e improdutivo, porque isso aqui é necessário, viu? Isso aqui é um negócio necessário que o Pasqualini ele fala. O trabalho produtivo e improdutivo, né? Algumas pessoas têm trabalho produtivo e improdutivo como sendo você realizar algum tipo de função que gere um produto, né, de um grande valor. Essa concepção, vou dizer assim, ela não é tão errada. Por quê? Porque ela parte do Adam Smith. O Adam Smith, ele coloca gasto produtivo e gasto improdutivo. E o gasto produtivo é o gasto, por exemplo, com polícia, hospital, etc., que não geram lucro necessariamente porque são serviços prestados, mais especificamente o setor de polícia, exército, mais ou esses setores, né? O setor de médico até pode ter, né, um lucro ali, né, caso seja privado, não seja público. Mas trabalho produtivo excessivamente, né, para o Adam Smith seria o trabalho, né, que você gera uma mercadoria, né? Para o Pasqualini vai ser um pouco diferente, porque isso vai estar atrelado a um serviço que é socialmente útil, né? Então, ele vai falar de um serviço socialmente útil. Ó, para que um serviço possa ser considerado econômico ou produtivo, é essencial que contribua direto ou indiretamente para satisfazer necessidades humanas. Tá, o que significa? Ele tem que ser socialmente útil. O que é um serviço socialmente útil, né? Pelo amor de Deus, o que é um serviço socialmente útil? Serviço socialmente útil é todo o serviço que é realizado em
uma escala da sociedade para garantir que ela funcione bem. Então, um policial, ele não necessariamente está produzindo, mas ele está gerando benefício na sociedade, porque ele está protegendo as pessoas. O cara que trabalha no setor burocrático, ele não necessariamente está criando uma mercadoria, mas ele está prestando um serviço social muito importante. Um burocrata que fiscaliza bem, um burocrata que vai lá e decide mostrar a realidade social para mudar aquilo, um burocrata que faz a ação de maneira correta, para que o cara que está ali, né, o cara que trabalha, tenha acesso ao documento com facilidade. O cara que é burocrata, o cara que é professor, que é diretor de uma escola, de uma faculdade, essa pessoa, ela presta um serviço socialmente útil e deve ser considerado produtivo. Ah, então vamos fazer uma sociedade só de militares ou só de policiais, né? Não. Por quê? Porque o trabalho fica socialmente inútil. Você não precisa ter 500 mil policiais, assim como você não precisa ter, sei lá, 10 milhões de soldados no Brasil. Assim como você não precisa ter mais de 50 milhões de burocratas. Entende? Porque aí o serviço ele deixa de ser socialmente útil para a sociedade como um todo. Essa é uma visão de Pasqualini, muito interessante. Tá mais aqui no Diário do Povo, no Diário do Congresso, né? Se vocês quiserem ver, tem muito mais coisa lá sobre isso. E a gente vai entrar aqui agora no que é interessante. Isso aqui é uma moeda, tá? Uma moedinha da hora. Que é uma moeda de quem ajudava o partido, né? Então você dava ali um dinheiro do partido e eles te davam essa nota de volta, que é a nota meio comemorativa, né? Para as pessoas que queriam fazer fazer meio que coleção, ou pessoas que até podiam gastar esse dinheiro com alguma mercadoria do partido, né? Aqui tem a concepção trabalhista do dinheiro. Isso aqui é maravilhoso, tá? Maravilhoso, porque isso aqui é pouco conhecido e eu quero repassar esse conhecimento para vocês porque é necessário. De acordo com a concepção trabalhista, o poder aquisitivo ou o dinheiro deve ser equivalente de um trabalho produtivo ou atividade socialmente útil. Os que obtêm esse poder sem exercício de atividade socialmente útil estão explorando os demais membros da coletividade. Isso aqui vai se conectar maravilhosamente com isso aqui em cima. Vai se conectar maravilhosamente. Por quê? Concordem comigo. O trabalhador improdutivo. No caso, vamos dar o exemplo aqui do agiota, porque o agiota ele é o caso mais claro para a gente poder explicar. O cara que trabalha improdutivamente, ele usufrui do trabalho do produtivo? Sim. Ele usufrui do benefício dos trabalhadores produtivos? Sim. Ele usufrui da mercadoria dos trabalhadores produtivos? Sim. Ele usufrui do serviço prestado pelos trabalhadores produtivos? Sim. Então, todo dinheiro gerado por algo que não é socialmente útil, por vamos dizer assim, por um evento externo, não é algo bom para o Pasqualini e não é bom para a sociedade como um todo. Acaba sendo afetando o bem comum e a coletividade. E isso é importante a gente ressaltar porque Alberto Pasqualini vai propor formas até de fazer financiamento das ideias do Estado, das propostas do Estado, sem causar inflação. Pasqualini, inclusive, era um crítico da inflação no Brasil. Ele mostra que no período de uns 10 anos, o Brasil, a renda dos trabalhadores brasileiros cresceu 22% em comparação à inflação. E ele mostra como isso é prejudicial para uma economia. Então ele vai ser muito contra a inflação e ele vai falar que todo dia deve ser gerado a partir de um trabalho produtivo. Então, nessa ideia que ele tem, para você imprimir dinheiro, você tem que ter trabalho. Então, vamos colocar aqui, você vai fazer uma política de industrialização, essa industrialização tem que ser socialmente útil. Então você tem que produzir aço em larga quantidade. Você tem que produzir máquinas em larga escala. Você tem que produzir, vamos colocar aqui, vasos de cerâmica, tem que produzir chapa de aço, tem que produzir brinquedo de madeira, tem que produzir tudo, móveis em larga escala, porque isso é um trabalho produtivo que vai ajudar na exportação e isso vai fazer com que o governo possa imprimir mais moeda e assim investir ainda mais em trabalhos produtivos. É uma concepção bacana, né? Uma concepção interessante que o Pasqualini lhe dá e que é uma concepção muito baseada em Keynes e no desenvolvimentismo econômico, tá? É muito interessante isso aqui. Que é uma outra parte, que é uma outra frase que é muito interessante, tá? Nós trabalhistas
nos rebelamos contra a ditadura do dinheiro e entendemos que ele deve ser acessível, sob forma de crédito, a todos aqueles que desejam realizar empreendimentos úteis à coletividade. O dinheiro, como forma genérica que é do capital, deve ser um meio, não um fim, não podendo, em consequência, ser usado como meio de opressão, de especulação e de exploração. Por que ele fala isso? Porque nessa época ainda existia pessoas que trabalham, né? Ainda existe, hoje em dia, pessoas que trabalham em situações que são insalubres e que isso afeta a coletividade. E tudo isso é em prol do dinheiro. A pessoa que trabalha na plantação de cana, ganhando menos de um salário mínimo, esse cara batalha todo dia gerando um lucro absurdo e ganha pouco. Então, o trabalhismo, ele é contra a ditadura do dinheiro. Porque a ditadura do dinheiro, ela é a opressão do capital, ela é a opressão do dinheiro contra o trabalhador. Porque o cara que começa uma microempresa, ele não consegue ter acesso a capital de fácil acesso, ele não tem capital de fácil acesso. O cara que começa a vida dele, né, empreendendo, ele sofre muito no Brasil e em outros países do mundo também. O cara que tá lá se lascando de sol a sol para ganhar um salário mínimo, esse cara sofre a ditadura do dinheiro, que é você valorizar o capital, o dinheiro, acima de uma vida humana, acima do bem-estar social. E quando a gente fala bem-estar social, a gente não tá falando aqui, entendo, a gente não tá falando de tem que gastar mais social, tem que fazer Bolsa Família ser de 400 bilhões de reais para cada cidadão brasileiro, não. A gente tá falando de algo benefício social. O trabalho é de benefício social? Sim. Porque um princípio econômico, que está inclusive na Bíblia, é quem não trabalha, não come. Então, esse objetivo do trabalhismo é de extrema importância. Acabar com a ditadura do dinheiro. Aqui vai vir a parte da condição da classe trabalhadora. Eu vou usar uma citação do Papa Pio XII, da mensagem da radiofônica, de 24 de dezembro de 1942. A igreja não pode ignorar ou deixar de ver que o trabalhador, no seu esforço para melhorar a situação, se choca contra todo um sistema que, longe de ser conforme à natureza, este em oposição à ordem de Deus e ao fim destinado por Deus aos bens terrestres. Pio XII ele fala isso para falar da situação da classe trabalhadora. E ele usa essa citação, ela está no Base de Sugestões, num dos artigos finais que o Pasqualini coloca, vou até pegar a citação aqui para vocês, e ele usa o motivo do porquê ele cita isso, né? Aqui está a citação, ela está no a igreja, o Judas e a doutrina da igreja. É bem nessa citação que ele está, no artigo 6. Por que ele fala isso, né? Por que o Pasqualini ele usa muito Papa, né? Por que ele usa muito Papa? Porque ele é um cara que quer que a igreja intervenha na política? Não. Inclusive, Pasqualini nega isso no Base de Sugestões. O que o Pasqualini fala é que ele está citando o Papa não só para ir contra, né, as pessoas que acusavam ele de ateísmo, mas para mostrar que a doutrina social cristã ele usa de modo geral. De modo, até, ele fala da doutrina social da igreja católica, ele fala que isso é cristianismo. Isso é concepção cristã de sociedade. E que o trabalhismo defende não é contraditório à percepção cristã. Quem vai falar muito disso também vai ser o João Goulart. Ele vai falar disso, ele vai falar dessa mensagem, assim como o Brizola vai falar disso também, de como que a mensagem deles não é uma mensagem contrária ao interesse popular, mas uma mensagem que está convergindo, que está junta à opinião da igreja. Vai ser muito importante essa frase aqui, está citando lá no Base de Sugestões, que eu recomendo ler, tá? Aqui eu vou falar de capitalismo solidarista, rapidamente. Capitalismo solidarista, ele visa o cooperativismo, ele visa acabar com o egoísmo. Aqui tem uma cartinha muito interessante, que eu vou estar lendo para vocês, uma partezinha bem bonitinha aqui. Racionalização do sistema capitalista. Não se trata, pois, de aumentar o imposto sobre lucro e rendimentos para desperdiçá-lo em coisas inúteis ou improdutivas, como quase sempre acontece.
Trata-se, além de instituir um sistema colateral de crédito de inversões em bases complementares diversas das atuais, não se trata tampouco de socialismo, mas se racionalizar o sistema da iniciativa privada, o sistema capitalista, sobretudo num país subdesenvolvido como o Brasil. Racionalizar o lucro é pegar e tornar algo útil à sociedade. O capitalismo solidarista, definido de forma bem básica, ele vai defender o cooperativismo, a propriedade privada, defende a solidariedade. A propriedade privada, ele fala muito de dividir as pessoas. Então, é reforma agrária, é as pessoas terem mais acesso. Inclusive, o Brizola, ele fala isso, né? A propriedade privada é tão boa que a gente quer distribuir ela. A gente quer que ela seja de todo mundo. Defende solidariedade, defende a coletivização, a socialização dos lucros, que é o quê? É você tornar ele algo sociável, você tornar o lucro não algo individualístico, né? No sentido de eu quero acumular para acumular, mas algo que tem um objetivo social por trás. E defende o desenvolvimento e o intervencionismo estatal. Né? Isso aqui é a base do capitalismo solidarista. Inclusive tem um short meu, né, falando aqui no Instagram, que vocês podem ver lá, falando sobre isso. Pascolini antissocialista. Eu vou explicar essa parte rapidamente. Esse é um artigo, Leis e as Mulheres, que é um artigo muito importante do Pascolini, e ele não fala, incrivelmente, ele não fala sobre questão de mulheres. Ele não fala sobre direitos das mulheres. O que esse artigo ele fala é o seguinte, o Pascolini faz uma analogia horrorosa, cara. Eu confesso, é uma narrativa, é uma analogia horrorosa. Eu estou sendo franco com vocês, é horrorosa. Eu, particularmente, olho para o Pascolini e eu falo, meu Deus, cara, que analogia é essa? Por quê? O Pascolini aqui, ele faz uma analogia do seguinte, você já deve ter ouvido a frase, que muitas pessoas atribuem a Vargas, dizendo, a Constituição e as virgens foram feitas pela mesma coisa, para serem violadas. Né? Tem as frases do Getúlio, horrorosa, horrorosa, eu confesso que eu não sei onde tem essa citação, se for uma frase mentirosa, eu vou atrás, consequentemente, para ver sobre, mas é uma coisa que o Pascolini falou o seguinte, as mulheres, assim como as leis, elas precisam, né, vamos falar assim, né, eu não sei como falar isso de uma forma que não seja muito específica, mas basicamente precisa ter o ato carnal para fecundar e assim ter um filho, correto? Beleza. As leis, da mesma forma, elas precisam ser meio que desafiadas. Você precisa ter um embate internamente delas para você trazer uma mudança, você trazer uma nova lei. No Dia das Mulheres é uma nova vida, no Dia das Leis é uma nova lei. Eu confesso, eu acho que é uma coisa que o Pascolini escreveu aqui, pelo amor de Deus, tá? E ele usa até um tom de ironia nesse artigo, não é um artigo ruim, tá? Recomendo inclusive que leiam. Não é um artigo ruim. E aqui ele vai falar de socialismo, ele vai falar de como que o socialismo ele tem que ser feito de forma meio reformista, né? E como que para alcançar ele tem que ser uma forma muito mais, sabe, reformada, indo atrás, mais democrática, e não sendo algo tão de bater no brusco, né? E ele usa de um tom até irônico, demonstrando como que, né, os socialistas do tempo atual que falam de revolução, eles geralmente muitas vezes acabam não conseguindo definir o socialismo ou acabam definindo algo meio absurdo para o próprio socialismo, né? É um artigo interessante, recomendo lerem. Vou acabar aqui já, porque a gente já está chegando no final do nosso tempo. O problema moral e o governo. Aqui tem uma parte aqui do livro, né? Palavras de um bom homem, coerente, passagens do artigo de sugestões para um programa de Alberto Pasqualini. É um livro específico, tá? E ele fala aqui da nossa filosofia, né? Fala da filosofia do Pasqualini. Vocês podem pegar aqui e pausar, podem tirar uma print aí, né? Pausar no caso do pessoal que vai ver o vídeo, né? Mas podem tirar uma print aí para ler, porque acho que não vai dar tempo da gente ler essa parte aqui, mas é interessante esses meio que mini capítulos que ele escreve. Por quê? Vai ser baseado na justiça social, né? A justiça social deve ser promovida dentro de princípios morais sólidos. O que ele está querendo dizer? É quase como algo castilístico. Castilístico, inventei essa palavra agora. Castilista, que é o quê? É o princípio do bem comum. É o princípio de não indivíduo, né? Você não precisar o indivíduo, né, como um ente separado da sociedade, mas visar o bem comum, visar o bem-estar social das pessoas, visar a sociedade. Então, quando ele fala de princípios morais, não é que ele está sendo moralista ali, dizendo, não, tem que estar aqui na doutrina cristã, tem que estar aqui para seguir. Não, ele está falando que o princípio moral é o princípio de bem-estar social, é o princípio de bem comum da sociedade. Então, justiça social tem que visar um princípio moral. Que princípio moral é esse? É o princípio moral do bem comum. Ponto. E é não visar o interesse individual do cara que é político, do cara que é burocrata. É você não ter interesse individual, porque você serve ao povo. Essa é a visão que o Pasqualini tem dessa questão, né, do problema moral e questão do governo. E ele vai tratar essa questão sempre, né? Ele vai tratar sempre dessa questão. Tem que ter
uma pauta específica, que é o bem-estar social. E essa pauta tem que ser seguida e não pode ser revertida. Não pode querer fazer bem-estar individual próprio seu. Eu estou no governo, vou pegar um pudim para mim. O Vargas é o presidente que saiu mais pobre da República. Vargas entrou no poder com dinheiro e saiu pobre. Um cara, ele tinha dificuldade de pagar conta na casa dele. Olha o nível, pra vocês verem como que é a humildade do, do Getúlio Vargas. Aqui eu vou resumir um pouco o pensamento do Pasqualini. É um pensamento solidarista, humanista cristão, e muito baseado também naquele que a gente falou, né, o comunitarismo orgânico. Porque ele quer formar uma classe de intelectuais. Ele quer formar intelectuais. Só que ele entende, o Pasqualini dá um triunfo nisso, porque ele entende que tem que unir a praticidade. Ele tem que unir o elemento prático, o elemento da vida pública, o elemento de estar lá na linha de frente. E ele defende com unhas e dentes esse solidarismo, essa doutrina social cristã de unir o cristianismo como um todo. Novamente, né, eu vou aqui pedir para que me sigam na rede social. Me sigam lá. Tem o meu canal do YouTube pessoal, o Caixilista, Augusto Ribeiro, @AugustoRBI, nas duas redes sociais, o Instagram e o TikTok. Tem a Frente Trabalhista Brasileira no YouTube, sigam lá, por favor. Tem a FTB também no Instagram e no TikTok. Peço que sigam lá, por favor. Que a gente faz conteúdo, tá? Eu vou postar mais conteúdo por lá. Aqui estão as referências, podem tirar uma foto. Para quem está no grupo do Fórum Plano do Trabalhismo, eu vou enviar as fontes lá. Eu enviei uma fonte pro Leandro. Leandro pode mandar lá pro grupo da JT. Quem quiser pode tirar print também da tela, para poder ler depois, ver os sites, etc., para poder dar uma averiguada. E aqui está, né? Muito obrigado por essa aula aqui maravilhosa. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a todo mundo aqui. Agora. Boa, Augusto! Queria pedir uma salva de palmas digital para a rapaziada. Deixem aí seus palmas digitais para o nosso formador. E começar agora a sessão de dúvidas. Começar a sessão de dúvidas do pessoal, com certeza devem estar com várias dúvidas. E como nós estamos aí pouco tempo, serão poucas dúvidas, mas acredito que dá para todo mundo tirar dúvida, porque temos poucas pessoas. Então, vamos lá, um de cada vez. Eu vou me propor a começar, mas aqueles que quiserem tirar suas dúvidas, podem levantar a mão, tá? Augusto, parabéns pela aula. Eu gostaria de tirar uma dúvida contigo, cara, Claro. a respeito da continuidade desse fio da história, que é o trabalhismo. Pasqualini, ele vem depois do fenômeno do castilismo. Você, como um representante aí, alguém que se considera defensor do castilismo, mas também do pasqualinismo, como você acredita que houve essa continuidade de ideais do castilismo para o pasqualinismo e como você acredita que essa sucessão ocorre também nos dias de hoje, né? Se você vê contradição entre os dois pensamentos, se você acha que um superou o outro, como é que você encara essa noção temporal do trabalhismo? Eu não faço julgo de superar, né? Porque nem no marxismo, né, as pessoas falam de superação, né? Na filosofia, a gente não fala que Aristóteles superou Platão ou Platão superou Sócrates. A gente não usa geralmente esse termo. E eu acho que é muito bom a gente falar que não existe essa questão desse termo no sentido muito amplo, né? Tipo assim, alguém superou alguém. Mas o castilismo, o Pasqualini ele herda um pouco dessa questão do castilismo para essa questão até do bem comum, né? Da questão do governo mais moral, né? Do bem-estar social, porque as duas doutrinas, o castilismo a questão do Pasqualini, bebem de duas fontes. O Pasqualini, ele leu o Comte, ele leu Augusto Comte, ele leu positivistas, justos positivistas, mas ele era formado em direito. Então ele leu os primeiros positivistas, né? E isso vem uma coisa interessante, né? Você percebe, o nosso queridíssimo Júlio de Castilhos, mesmo seguindo somente a questão do positivismo, somente heterodoxo, né? Com poucas questões de realidade nacional, poucas não, né? Uma realidade nacional, adaptando o positivismo na realidade nacional, ele dá um aspecto específico para a questão, né? Ele dá algumas soluções. A principal contradição que existe entre os dois, eu creio que é a questão do governo, né? Porque o Pasqualino acredita numa democracia e o queridíssimo Cássio Luiz acredita mais num governo mais, né, punho de ferro, né? Algo mais linha dura, vamos colocar assim. Mas você percebe que eles bebem de questões doutrinárias muito parecidas. E eu vejo isso como ideias que podem ser conciliadas de muitas formas possíveis, principalmente porque Pasqualini se dedicou a vida dele a escrever mais sobre economia.
Castilho se dedicou mais a escrever sobre a questão política e filosófica, inclusive. Né? Então, eu vejo mais como que uma possível conciliação e uma continuidade de ideias, né? Porque Pasqualini, ele volta, né? Ele dá uma visão intelectual no trabalhismo brasileiro, ele faz essa visão intelectual, unindo com a praticidade e unindo com as visões mais pragmáticas dos estadistas, né, como Getúlio, Jango, Brizola, ele une isso a esse pensamento como um todo, né? Ele faz essa linha de continuidade. Então eu acredito, né, o que eu acredito pessoalmente é que é uma questão de uma continuidade doutrinária muito importante pro trabalhismo brasileiro e para a doutrina como um todo e para a história trabalhista. Show! Galera ainda não levantou a mão? Eu tenho mais dúvidas, então vou aproveitar que não levantaram para tirar minha outra dúvida. A minha outra dúvida seria a respeito do que costuma se dizer sobre a influência efetiva que Pasqualini teve. O que acabam dizendo sobre a história do Pasqualini? Argumentam, muitas vezes trabalhistas argumentam, de que Pasqualini não teve a devida influência no PTB, né, que ele fazia parte de uma ala mais específica, que era inclusive minoritária dentro do PTB, tinha a ala pragmática e aí tinha a ala pasqualinista, né? Nesse sentido, a contribuição histórica do Pasqualini do trabalhismo, ela de alguma forma seria por conta dessa participação dele no PTB, que era bem minoritária e que gerou, inclusive, controvérsias dentro do PTB. E não era uma unanimidade, digamos assim. Como é que você enxerga isso? E se você acha que, mesmo que Pasqualini não tenha tido a devida influência enquanto era vivo, se ele teve algum tipo de legado para os trabalhistas que vieram depois? Bom, pela primeira parte que eu contei um pouco da história dele, ele teve um legado muito importante, né? E por mais que exista pessoal que fala, mas ele não é tão importante assim, cara, a ala pasqualinista, a ala mais pragmática, por mais que sejam alas que têm objetivos diferentes, como eu demonstrei, muitos princípios que o Pasqualini falou quando candidato a governador foi feito por Brizola. Como eu falei para vocês, Brizola e Jango foram no enterro do Pasqualini, inclusive naquela mesma parte lá da foto que eu mostrei para vocês, que era uma notícia, mostrei lá o quê? O que falava naquela parte da notícia? Falava, senhor João Goulart, senhor doutor Leonardo Brizola, foram ao enterro de seu amigo Alberto Pasqualini. Eles eram amigos. Não é que eles eram inimigos, ou que é o embate um contra o outro, ou todo mundo contra si mesmo. É uma coisa cooperativa, sabe? Ah, mas existe visões diferentes. Claro! Pô, vai dizer que no fórum, pelo novo trabalhismo, que é o que a gente faz parte, não existe visões diferentes ali sobre a questão doutrinária. Né? Vamos falar aqui, Brasil Grande. Na FTB também tem gente que tem pensamento diferente. Tem gente que sempre vai ter um pensamento mais diferente um do outro. Alguns vão ser mais pragmáticos, outros vão ser mais doutrinais ideológicos. Por exemplo, Leandro, seria eu e você, né? Você é o mais pragmático do grupo. Eu sou mais cabeça dura, né? Vamos colocar assim, eu sou mais cabeça dura. Aqui eu falo mais de doutrina toda hora. Né? Mas é um exemplo sobre a situação. E não é porque eu sou mais essa linha cabeça dura, né, de ser mais ideológico, doutrinário, que eu tô contrário a você. Não é que eu tô contrário a você, e não quer dizer que minha ala é menos importante. Inclusive, frase do nosso queridíssimo Getúlio Vargas, vou pegar aqui para vocês, né? Falar aqui, né, citar o grande Getúlio para vocês. Vamos citar aqui. Getúlio Vargas proclamou o eminente Patrício Doutor Alberto Pasqualini é o doutrinador mais autorizado do trabalho brasileiro. Solicito aos nossos amigos que lhe destinem um lugar condigno onde possa falar e escrever para o Brasil, a fim de consolidar a estrutura básica do partido, mediante a prédica profunda e constante dos nossos princípios. Aqui está, Getúlio Vargas proclamando isso. E Getúlio, ele é dessa parte. Ele é dessa ala mais, né, vamos colocar assim, mais pragmática. Então não é uma contradição, não é grupos contraditórios, ou grupos que estão se opondo a todo momento, embate. O grupo que estava em embate é o MTR. O MTR pegou as ideias do Pasqualini, infelizmente o Pasqualini, quando estava para o prédio, não pôde
né, xingar essas pessoas, né, que com certeza ele xingaria, que com certeza ele falaria mal, mas uma coisa é fato, é que Pasqualini, ele teve importância, sim, no PTB, ele teve uma importância muito grande dentro do PTB, e ele continua sendo importante aos dias de hoje, sabe, você falar, sei lá, ninguém aqui é maluco de falar que Guerreiro Ramos, Darcy Ribeiro não foram importantes no trabalhismo, né, o Pasqualini é o mais atacado, não entendo por quê, ele é mais atacado, acho que principalmente por conta de um princípio mais cristão dele, né, mas que é um princípio social muito interessante, ele traz princípios sociais, e, como eu disse, ele não é um antissocialista no sentido de ser contrário a uma sociedade organizada, né? Mas quando ele fala, pô, se for socialismo, você vai entender justiça social, você vai entender que é igualdade entre os membros, equidade, você vai entender que é o governo agindo socialmente, então nós somos socialistas. Ponto. Não precisa discutir, não precisa de ter lá 400 bilhões de teses explicando por que nós somos socialistas. Não. Se você entende o socialismo como algo social, nós somos. Se você entende capitalismo como propriedade privada, na mesma propriedade privada, então somos capitalistas. E é por quê? É porque essa é a base, né, que a gente consolida o pensamento do trabalhismo. O que basicamente ele coloca é o capitalismo solidarista, ele é o trabalhismo brasileiro. Não é que o capitalismo solidarista ele é uma doutrina à parte. O capitalismo solidarista é o trabalhismo. Assim como o socialismo moreno é o trabalhismo. Entende que são apenas ramos específicos, partes específicas de uma doutrina única, que é o trabalhismo? É o que eu tenho a dizer aqui, né? Perfeito. É importante. O Bruno de Sali perguntou aqui no chat um negócio. Ah, ele fez pergunta no chat. Uhum. Ó, dúvida do Bruno de Sá, foi pelo chat. O que poderia ser alterado no trabalhismo nos dias atuais? Ele só mandou isso, eu não consegui direcionar bem a pergunta dele, mas ele só mandou isso. O que você Ah, entende por isso, Augusto? mudança eu creio que é, bom, é mais promover, né? Fazer uma renovação do tempo atual. Vamos falar especificamente para Pasqualini, né? Que, bom, tem que ser renovado o tempo atual, né? Querendo ou não. A gente precisa rever as questões. Exemplo, Pasqualini falava muito de campos agrícolas, né? De colônias agrícolas, defendeu a colônia agrícola como organização social e organização econômica do campo, com educação técnica, com educação social. Pasqualini via a educação como um meio de libertar o povo, né? Então, falando mais especificamente do, dessa questão, seria readaptar, ver o tempo atual, rever o tempo atual, porque, pô, atualmente, né, o campo está mecanizado, né, mais que antigamente que, pô, o campo não era mecanizado. Hoje em dia, o campo está mecanizado. Hoje em dia, existe mais um grupo de latifundiários muito grande. Hoje em dia, a gente apoia mais latifundiários no Brasil. Hoje em dia, a gente sofre mais com as perdas do Brasil. Na época, não tinha esse negócio de ficar plantando soja, rodo, não tinha tanto esse negócio de arrendar terra. Então, eu diria que não é mudar, mas é adaptar-se ao novo ambiente, à nova situação social. É a nova geração escrever as novas leis do trabalhismo. E eu defendo que a gente não descarte Pasqualini, nem descarte outras figuras importantes do trabalhismo brasileiro, como Darcy Ribeiro, Guedes Ramos. Perfeito. Bom, como aparentemente ninguém tem mais uma dúvida, eu tenho mais uma dúvida, que eu vou matar aqui contigo, Sabe? que é a respeito de um artigo de Pasqualini, que eu não sei se você tem conhecimento dele, porque você acabou não apresentando sobre, mas eu quero saber se você tem conhecimento desse artigo, e se você saberia dizer, inclusive, o quão influente realmente esse artigo é no pensamento a longo prazo do Pasqualini, se foi algo mais momentâneo ou algo que ele incorporou de alguma forma. Na época do Estado Novo, ele escreveu um artigo chamado Ditadura Técnica, né? Ah, Como você encara o conteúdo desse artigo, como você explicaria o conteúdo desse artigo para a galera e como você interpreta ele no pensamento de longo prazo do Pasqualini. É isso aí, fala aí. eu precisaria de um pouco mais de tempo para depois do artigo, porque eu sei do que mais ou menos se trata, mas eu não cheguei a ler profundamente esse artigo. Né? Eu não cheguei a fazer uma análise muito forte dele. Já admito aqui que eu não fiz uma análise forte dele, então não sei muito bem como explicar ele de forma correta. Mas se eu fosse dizer, basicamente, o que se trata a questão da ditadura técnica, né? É a questão de que bom,
né, seria um governo mais, como é que eu posso dizer? Justamente, né, um governo formado por pessoas que são mais capacitadas, vamos colocar assim, né? Muito baseado naquele negócio mesmo que eu comentei desse comunitarismo orgânico, né? Então seria muito baseado nisso, eu imagino. Né? Eu comentando aqui bem por cima mesmo, porque realmente eu não tenho conhecimento tanto desse artigo para poder discorrer sobre, peço perdão, tá? Tranquilo, tranquilo. Não, é algo, digamos que é a parte obscura da obra do Pasqualini, que eu também não cheguei a aprofundar-me nesse artigo, mas é algo que levanta a pulga atrás da orelha, né? Seria o Pasqualini alguém que escreveu aquilo, que tecnicamente é uma espécie de análise apologética do conceito de ditadura. Escreveu aquilo como propaganda do regime, como algo que não representava exatamente o que ele pensava a longo prazo, ou é algo que ele incorporou e modificou, solidificou ao longo do genuíno pensamento dele, né? Olha, Não sei, isso aí eu acho que você que estudou mais a personalidade olha, do Pasqualini conseguiria dizer. Mas a gente olha, tem, por exemplo, vamos usar de exemplo com Vargas. Vargas, a gente tem uma série de discursos de Vargas que Vargas falou, e que, puta que pariu, é notável que ele não pensava isso de fato, era mais algo pragmático ali, para ganhar um apoio no parlamento. Era uma parada nesse sentido. Tu acha que pode ter acontecido mesmo com o Pasqualini, ou você acha que não é muito do perfil dele? o Pasqualini depois ele vira meio que um democrata, né? Tanto que ele se recusa a se candidatar a presidente, etc. Ele se mantém muito mais numa linha mais democrática, possivelmente, inclusive vai defender muito questão de democrática. Imagino que foi algo muito do tempo dele, e acho que deve ter sido, inclusive, uma tentativa de se ingressar na questão dos intelectuais, né? O que você comentou parece muito mais que a gente, tipo, entrar no ramo dos intelectuais do Estado Novo, né? Tipo, vamos estar aqui, né? O Ladanha, citar o Francisco Campos, David Amaral, Paulo Augusto Figueiredo, para tentar entrar meio que nesse rumo, né, de defender o Estado Novo. Inclusive, Paulo Augusto Figueiredo, né, ele defende o Estado Novo com residência. É interessante, inclusive, os artigos dele, mas imagino que seja algo muito do momento do Pasqualini. Imagino que deve ser algo muito do momento. Teria que ter mais tempo para averiguar a obra, eu não posso dar minha certeza absoluta aqui, mas eu gostaria de dar um pouco mais de fundamento sobre isso. Quem sabe algum dia a gente não pode até fazer uma segunda formação sobre isso, né? Aí a gente ficaria discutindo especificamente sobre muitos dos artigos do Pasqualini aqui. Show! Agora, a última dúvida, que não é minha, é a dúvida do Danilo Ranieri. Só gostaria de parabenizar Augusto pela bela apresentação e se ele sabe onde podemos encontrar obras de Pasqualini, se há algo digitalizado, etc. Olha, é complicado. Não vou mentir pra você, não, é difícil, mas você consegue. Ah, o principal é o seguinte, eu mesmo consegui poucos recortes. Muitos dos livros do Pasqualini eu consegui poucos recortes, viu? Até hoje eu tô sofrendo para conseguir o livro do Diretrizes Fundamentais do Trabalho Brasileiro. Até hoje eu tô sofrendo. Você pode achar em sebo, tá? Em sebo. Cara, vá atrás de sebo. Stand virtual, vai no sebo da sua cidade, procura. Você acaba se surpreendendo. Não tô brincando, você acaba se surpreendendo muito. Como eu me surpreendi ao ter esse livro aqui do Pasqualini, que é a edição de 48, né? Muitas obras acabam. Tem a parte de obras digitalizadas, por exemplo, muitas obras que eu mostrei para vocês aqui foram digitalizadas, inclusive está nas fontes do site. Inclusive, eu vou, novamente, vou mandar as fontes no grupo do fórum do trabalhismo, mandei para o Leandro pode avaliar. Um dos sites que eu vou estar aqui falando para vocês, que eu peguei até muitas partes dessas digitalizações, é o site albertopasqualini.ivorá.rs.gov.br. É um site muito bom, que fez digitalizações de algumas obras do Pasqualini. Não são digitalizações, tipo assim, nossa, tem todos os documentos, tem todos os livros, tem todas as páginas bonitinhas, não. São recortes muito específicos, mas que valem a pena pegar para dar uma averiguada, ler. Tem documento do PTB, documento da USB, tem foto da eleição, tem muita coisa. Perfeito. Então, Augusto, passando agora para as conclusões, agradecer demais a sua participação, agradecer a galera que ficou até aqui e dar espaço para o Augusto fazer a conclusão da formação. Fala aí as palavras finais, Augusto. Bom, eu vou falar para vocês o seguinte, né? Pasqualini, ele é um homem importante, não só para o trabalhismo, mas para o Brasil como um todo. Tá? Não pensem no Pasqualini como só um cara que ficava no quarto o dia inteiro lendo, estudando.
pensa nele também como um cara que fazia atividade pública, pô, ele ia pra rua, né? Eu mesmo mostrei foto dele na rua, divulgando, né, os panfletos dele, falando sobre a doutrina que ele seguia. Mas eu diria que Pasqualini, ele foi uma união necessária, e até um símbolo que a gente pode considerar, dessa unidade entre você ser alguém mais sociável, alguém que está politicamente ativo, e você ser alguém intelectual. Ele foi uma unidade desse pensamento, uma unidade dessa ação, num só ser, né? E eu diria que, mesmo que você, vamos dizer assim, que tem alguém que vai ver essa aula aqui, vai considerar, falar, não, porque o Pasqualini foi superado, não sei o quê, considere ler. Considere ler as obras dele. Considere estudar ele, mas não com o olhar de, não, eu quero refutar o Pasqualini porque ele é católico. Pense em Pasqualini não como um cara que tá lá, assim, pô, eu vou dever a religião participar da política, porque mesmo ele fala contra isso no Base Sugestões, mas pense no Pasqualini como um homem que ele estava visando o Brasil a todo momento. Ele estava visando o bem-estar social a todo momento. É uma história muito interessante, história muito boa, e ele vai defender com unhas e dentes aquilo que ele aprendeu no seminário e que ele vai aprendendo na vida dele, nos estudos dele, sobre positivismo, catolicismo, comunitarismo, personalismo, né, nacionalismo. Vai entender com Durkheim, vai entender com Comte, vai entender com todos os autores que ele leu. Ele vai pegar essas ideias e ele vai dispor em grandes obras. Então, leiam Pasqualini com esse olhar, tá? Porque é uma defesa da justiça social, da unidade do Brasil, e é principalmente, né, é um caminho que vai contra esse liberalismo que a gente tem, contra essas condições sociais horrorosas no nosso país, e que é uma forma de resolver os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas políticos, os problemas culturais que existem internamente. É a forma da gente resolver isso. E mesmo que você acabe lendo os livros dele e discorde dele, você vai sair de lá com outro olhar. Um olhar de que nada daquilo deva ser descartado, mas sim reconsiderado. E até mesmo readaptado para o atual. Eu sou uma das pessoas que vai dispor de dizer que o debate sobre Pasqualini tem que ser além de ele foi superado. E que ele tem que ser visto como uma pessoa que batalhou pelo Brasil. Muito bem. Bom, creio que é isso, né, a aula de hoje. Não sei se o Mitch vai